A verdade brutal que Epicteto escreveu no Enquerídio, capítulo 13. Se você voltar sua atenção para as coisas exteriores, para o prazer de qualquer pessoa, esteja certo de que terá arruinado seu propósito de vida. Contente-se, então, em ser sábio, e se você deseja parecer assim para alguém, pareça assim a você mesmo, e isso lhe bastará. A verdade é simples. A pessoa que vive para o aplauso morre no silêncio. A maioria das pessoas só se sente real quando é refletida nos olhos de alguém, e isso é uma forma sofisticada de suicídio lento, matar a própria presença para caber no olhar alheio. Observamos isso o tempo inteiro. Pessoas que constroem carreiras inteiras, corpos, relacionamentos, personas digitais, tudo para responder a uma pergunta que nunca fizeram em voz alta. Vocês me veem agora? E quando a resposta demora 3 segundos, o chão desaba. No mesmo sentido, escreveu Marco Aurélio, às tantas da vida, você vai se cansar de se importar com o que pensam de você. Quando isso acontecer, você estará quase livre. O quase é porque ainda falta o último passo, parar de se importar até com a própria imagem no espelho dos outros e começar a se importar apenas com a consistência entre o que você sabe que é certo e o que você efetivamente faz quando ninguém está olhando. Vivemos cercados por expectativas das pessoas, da sociedade, das redes sociais, dos julgamentos invisíveis que parecem rondar cada passo. É muito fácil deslizar para a armadilha de viver para provar algo a alguém, de medir o próprio valor pelo aplauso externo, pela aprovação que nunca é plena, nunca é suficiente. Mas Epicteto, com a precisão dos que entendem a natureza humana, nos alerta. Se você entrega seu foco às coisas externas, você entrega sua alma junto. Entrega sua paz, seu propósito, sua liberdade. Epicteto não fala isso como quem dá um conselho superficial. Ele fala como alguém que compreendeu profundamente o drama humano. O drama de pessoas que perdem anos, décadas, buscando reconhecimento externo, enquanto a própria alma fica esquecida no fundo de si mesma. E por que isso acontece? Porque é sempre mais fácil mirar o que está fora do que encarar o que está dentro. É mais fácil moldar o comportamento para agradar do que moldar o caráter para evoluir. É mais confortável buscar elogios do que adquirir virtudes. E é mais rápido ser visto do que ser transformado. Mas tudo isso cobra um preço, o preço da liberdade interior. Quando Epicteto diz, contente-se então em ser sábio, e se você deseja parecer assim para alguém, pareça assim a você mesmo, e isso lhe bastará. Ele está nos chamando de volta ao eixo. Ele está nos lembrando de que o verdadeiro valor de uma vida não é medido pelos olhos dos outros, mas pela coerência entre o que somos e o que sabemos que deveríamos ser. A questão central não é como você é percebido. A questão central é quem você se torna, e aqui reside um ensinamento profundo. A opinião alheia é volátil, frágil, inconstante, mas a sua opinião sobre si mesmo é a base sobre a qual sua vida inteira se constrói. Pense nisso por um momento. Você pode ser aplaudido por multidões e ainda assim se sentir vazio quando está sozinho. Você pode ser admirado por todos e ainda assim desprezar o que vê no espelho. Pode conquistar aplausos públicos e sofrer derrotas privadas. Os estoicos sempre repetiram que a maior prisão é viver como escravo das expectativas alheias. Nada aprisiona mais do que a necessidade de parecer certo, parecer forte, parecer inteligente, parecer admirável. Quando você vive para parecer, você deixa de viver para ser. E quem deixa de ser, pouco a pouco deixa de existir de verdade. Epicteto sabia que a busca por aprovação tem um poder silencioso de corromper o caráter. Quando você começa a agir pensando no que os outros vão pensar, você deixa de agir pensando no que é correto.
quando suas prioridades passam a alinhar-se com a plateia, seu destino passa a ser escrito pelas mãos dos outros. Você se torna uma construção pública e não um ser humano pleno. Mas o valor de uma vida digna nasce exatamente do oposto. Nasce da capacidade de olhar para dentro, perceber as próprias falhas, os próprios vícios, as próprias incoerências e trabalhar nelas com coragem. O sábio não molda sua vida para ser visto. Ele molda sua vida para ser vivido, e esse é o segredo que transforma. Porque quando você está satisfeito com quem você é, a opinião externa perde força. Quando você está em paz com suas escolhas, o barulho lá fora não te desvia. Quando você sabe o que está construindo, não precisa provar nada para ninguém. E é isso que Epicteto quer dizer com pareça sábio para você mesmo. Isso não é egoísmo, é lucidez, é maturidade, é autonomia. A vida se torna mais leve quando você abandona o peso de querer ser admirado. A mente se torna mais tranquila quando você deixa de medir seu valor pela reação alheia. O caminho se torna mais claro quando você aprende a caminhar para dentro e não para fora. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força de um homem está na capacidade de governar o próprio espírito, não no controle sobre circunstâncias, não no controle sobre pessoas, não no controle sobre opiniões. Esses territórios não nos pertencem, nunca pertenceram, nunca vão pertencer. O único domínio verdadeiro é o interior. E talvez esse seja o ponto mais profundo da mensagem. Você jamais encontrará liberdade se depender do olhar dos outros para existir. A pessoa que vive para o aplauso morre no silêncio. A pessoa que vive para aparecer desmorona quando não é vista. A pessoa que vive para agradar se perde quando a aprovação desaparece. Esse é o espírito do estoicismo. Uma vida guiada pela interioridade, pela razão, pela virtude, não pela vaidade. Porque no final é apenas isso que existe: você, seu caráter e o que você se tornou ao longo do caminho. Deixe que os outros pensem o que quiserem. A única verdadeira tarefa é ser, não parecer. Ser digno, não admirado. Ser coerente, não aplaudido. Ser inteiro, não exposto. E quando você finalmente alcançar isso, quando perceber que sua própria aprovação vale mais do que qualquer elogio, então sim, você terá descoberto a liberdade de espírito que Epicteto tanto ensina. E isso será suficiente. Sempre será suficiente. Se essa mensagem inspirou você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Amanhecer Estoico.